Bem, então, a primeira parte vai discutir sobre a anamnese, né, tá bom? Depois a gente vai discutir exame físico geral, né? Depois do rins, ureteres e da bexiga no final, tudo bem? Então, a anamnese é importante e tem que ser completa, visto que o sistema urinário, se uma alteração, uma patologia, né, pode até causar pode repercutir sobre outros órgãos. Por exemplo, obstrução renal, né, acontece mais pelo cálculo renal que está descendo no ureter, né, ou até tumor, tá bom, no ureter, tá bom? Isso pode ocasionar certa insuficiência renal, tá bom? Então, não tem como eliminar líquido, tá bom? Como resíduo, né? Aí, portanto, vai começar a haver uma retenção de líquido no corpo, né? Causando um edema generalizado que pode causar até uma hipertensão sistêmica, tá bom? Devido à situação renal, né? E também, alguma doença, principalmente sífilis, né, podem apresentar manchas cutâneas, como essa aqui, né? Essa aqui são lesões elevadas na pele, né, causadas pela sífilis. Então, se tiver qualquer lesão essa aqui, né, pode suspeitar, nós temos que suspeitar que possa haver com sífilis, tá bom? No paciente, né? É, então, na anamnese é importante detectar algumas síndromes, tá bom? Como a álgica, né, da dor, né? Síndrome infecciosa do sistema reprodutor masculino, síndrome hemorrágica do sistema urinário, né? E síndrome do sintoma do trato urinário inferior, STUI, né? Então, o que é síndrome álgica? Seria aquela síndrome, né, representada principalmente pela queixa principal de dor, ou dor lombar, tá bom? No pública, né, do testicular, entendeu? Então, nós temos dois tipos de síndrome, entidade que vai representar a síndrome álgica. Seria do reno ureteral, né, e do testicular, entendeu? Então, o que é essa dor reno ureteral? Tá bom? Seria aquela dor encólica forte, de início de repente súbito, causa principal, mais frequente, chega muito paciente na UPA, né, seria aquela cólica renal ou cólica nefrética, causada pela descida de algum cálculo renal. O cálculo renal, quando estiver na pelve renal flutuando, né, não causa nenhuma dor, tá bom? Se causar aquela dor leve, só que esse cálculo renal que estava flutuando, de repente resolver descer para ser eliminado, tá bom? Através pela urina, né? Aí, nessa descida pela ureter, tá bom? Isso vai causar certa obstrução e essa cólica forte, tá bom? Então, essa dor renal, né, característica do local é iniciador lombar, tá bom? O uniobilateral, né? E irradia seguindo o trajeto do ureter. Então, do lombar, né, chega até a bexiga, né? E no sexo masculino, chega até atingir o testículo. Pode referir como dor lombar irradiando até o saco escrotal do testículo. Isso no sexo masculino. No sexo feminino, chega até irradiar até a vulva, tá bom? Da bexiga, lombar, bexiga até a vulva, tá bom? E essa dor renal não tem nenhuma melhora. Não tem, semi-composição, tá bom? Então, qualquer pessoa está deitada, né? Sente a dor, tá bom? Aqui, isso que é a dor encólica, que vai e volta, né? De repente, tá bom? E muitas vezes, essa dor renal lateral, né? Acompanhado pela síndrome de náusea e vômito, né? Distensão abdominal idioparético. Esse aqui é ocasionado pela irritação retroperitoneal, tá bom? Causado pela essa cólica, né? E se a dor chegar até a bexiga, né, causada pela distensão da bexiga, né, então chama dor suprapúbica, tá bom? Bem, e segunda categoria da síndrome álgica seria a dor testicular, tá bom? Pode apresentar de forma aguda, né, tá bom? Ou dor forma crônica. A dor testicular de forma aguda, principal entidade patológica que pode ocasionar é chama torção testicular, tá bom? De repente, aquele testículo com folículo espermático começa a torcer, tá bom? Então, como a torção testicular, início geralmente é súbito e aquela dor forte e contínua, tá bom? Então, essa torção testicular, se não diagnosticado em tempo hábil, né, e se não tratado cirurgicamente, obviamente está torcido, né? Então, cada vez a artéria fica comprometida, a circulação, né? Então, começa a dar isquemia do testículo, né? E se passar o tempo sem tratamento adequado, chega até necrose, né? E acaba perdendo o testículo. Então, isso aqui se houver demora no diagnóstico e a conduta terapêutica, tá bom? E a dor crônica, tá bom? Aquele dor assim de algum tempo, né? Origem pode ser do doença do testículo,
e anexo, tipo assim, epidídimo, entendeu? Ou também podem ser aquele reflexo da dor ureteral, né, para o testículo, tá bom? Então, a gente é dor, tá bom? Testículo de forma crônica, né? Tudo bem? Então, do testículo, tá bom? De repente, aqui o testículo, saco escrotal, né? Funico espermático aqui, né? Tá bom? De repente, começar a torcer por algum motivo. Acontece mais, a gente vai ver detalhe na semana que vem, tá bom? No sistema genital masculino, né? Acontece mais no neonato, né? Ou na período pós-puberdade, tá bom? No neonato, acontece mais pelo certa imaturidade do ligamento, que não está bem fixado, né? De repente, por algum motivo, começa a torcer, entendeu? Aí, quando começa a torcer, obviamente, a artéria testicular aqui, né, fica, o fluxo fica comprometido, entendeu? Então, essa aqui, né, aí se acontecer, começar a apresentar o edema, eritema aqui na saco escrotal, né, e, obviamente, como está torcida, começa a levantar, entendeu? E se ele for tratado em tempo hábil, né, essa aqui é cirurgia que foi feita um tempo, assim, na fase precoce, tá bom? Então, consegue detectar aqui o testículo, né, aqui o epidídimo, né, e aqui está a torcida, aqui o funico espermático, né? Então, se operar nessa fase precoce, ainda consegue salvar o testículo. Apenas fazer fazer uma distorção aqui, né? E colocar de volta no saco escrotal e tentar fixar, tá bom? Chama orquidopexia, tá bom? Orquidotestículo, pexia é fixar, né? Agora, se fizer uma cirurgia após algum tempo, sem esse diagnóstico, se demorar, tá vendo aqui, né? Como é que está o testículo? Essa aqui. Esse aqui está viável, está vivo. Esse aqui é o testículo. Está vivo ou está morto? Morto. Está morto, né? Exato, está necrosado. Então, nessa altura, não tem o que fazer, a não ser fazer uma orquiectomia, tirar o testículo, tá bom? Aí vai perder um testículo, né? Bem, a segunda categoria das infecções, então, pode acontecer pelo síndrome de infecção do trato urinário alto, né, do rim, né, e do baixo da bexiga, tá bom? Do alto seria representado principalmente doença renal, chama pieronefrite, seria inflamação do rim, né, na parte pélvica, tá bom? Então, se acontecer essa pieronefrite na forma aguda, né, o paciente começa a apresentar sinais e sintomas, né? Febre com calafrio, dor lombar do lado comprometido e começar a apresentar na bacteriúria, seria urina na bactéria. E também juntamente com piúria. O que é piúria? Seria pus e leucócito, tá bom? Na urina, tá bom? Agora, se acontecer isso aqui, essa fase aguda não for tratada adequadamente, né, e pode passar para a fase crônica. Na fase crônica, o rim começa a atrofiar, entendeu? Então, portanto, começa a diminuir a função renal, tá bom? Chegando até renal crônica, necessidade de até hemodiálise, né? E se na fase crônica, se fizer alguma exame de imagem, né? Tá bom? Tipo assim, ultrassonografia, tomografia, né? Consiga observar na imagem, né? Rim atrofiado diminui, tá bom? E também pode aprender tipo uma fibrose, tá bom? Seria uma cicatriz da infecção prévia, que é da fase aguda, né? Né? E do baixo, nós temos, dependendo do órgão, tá bom? Inflamado, nós temos cistite, né? Cistite seria cisto da bexiga. Ite, qualquer sufixo ite, né? Seria inflamação. Tipo assim, cistite, uretrite, tá bom? Hepatite, gastrite, tá bom? Qualquer coisa que termina com ite é inflamação, processo inflamatório. Então, quando tem cistite, né? Começa a apresentar disúria, tá bom? Aquela dor de fazer urinar, tá bom? Início súbito, né? E começa a apresentar polaciúria, tá bom? O que é polaciúria? Alguém sabe? Polaciúria. Úria, urina. Polaciúria, tem polaciúria e poliúria, por exemplo. O Como é que é que é a urina? poliúria? O que é polaciúria? Seria uma vontade de urinar com Poli, muita poli, frequência? seria polaciúria. Então, polaciúria aumenta da frequência miccional, entendeu? Então, cada vez estamos ficando mais, um atrás de perto, né? E cada vez se urina essa pequena quantidade. Agora, poliúria seria aumento da. Da quantidade. Exato, volume, tá bom? Então, poliúria aumenta a quantidade. E se tiver diminuída, como é que chama? Diminuição do volume, quantidade de urina. Poliúria aumenta, urina bastante, quantidade, né? Muito volume. E Anúria? anúria sem urinar, praticamente. Disúria? Disúria seria essa dor a urinar. Então,
quando você diminuída. Vamos supor, Seria uma pessoa urina, urina, digamos, urina. normalmente, adulto normal, Oligúria. urina, olígúria, exato, olígúria. Tá bom? Pequena quantidade. Olígúria, quantidade diminuída, volume, volume diminuído, né? E anúria, sem urinar, entendeu? Praticamente, tá bom? Então, e como você está inflamado, bexiga como se um balão. Se for normal, consegue distender, né? E como está inflamada a bexiga diminui a capacidade de distender. Aí, cada vez pequena quantidade que acumula, dá vontade de urinar. Por isso, dessa volatilidade, né? E cada vez urina em pequena quantidade. E como está inflamada, qualquer quantidade que começa a acumular, a vontade de urinar. Então, usa essa mixona, tá bom? E também pode apresentar dor suprapúbica, tá bom? Dor no baixamento, né? E o local da bexiga que está inflamada, tá bom? Agora, uretrite seria, tá bom? Inflamação da uretra, tá bom? Então, quem está depois de apresentar quadro da cistite, né? Acrescentado pela saída de secreção uretral, tá bom? E na sexo feminino, é muito difícil diferenciar com cistite, tá bom? Porque no sexo feminino, por exemplo, qual é o comprimento normal de uretra masculino? Uretra masculina. Qual a quantidade? Assim, com pênis sem ser ereto, né? Comprimento, digamos, pelo menos uns 15 a 20 centímetros. Bom, uretra masculina, né? E feminina, qual o comprimento? Se tiver no máximo 3 a 4 centímetros, é porque é bem curta, né? Por isso que uretrite no sexo feminino é muito difícil diferenciar, tá bom? Se é uretrite ou se é cistite. Tudo bem? Bem, o terceiro. Professor, Sim, diga. eu tenho uma dúvida. Sim, posso falar. Na cistite, é Cistite, inflamação na da bexiga, bexiga, bexiga urinária. mas a causa é de um. Geralmente, cistite na mulher é mais frequente, entendeu? Uhum, Qualquer bactéria que pode subir, tá bom? tá. Acontece mais depois da relação sexual, tá bom? Por isso que hoje em dia é difícil acontecer. Antigamente, quando a mulher casava com virgindade preservada, né? Chama cistite de lua de mel. Já ouviu falar, né? Na primeira relação sexual pode acontecer pela subida de bactéria, tá bom? Agora, no homem é mais difícil, mas pode acontecer, principalmente depois de tiver uma gonorreia. Gonorreia não tratada pode subir, tá bom? Chegar a atingir próstata e bexiga, tá bom? Então, se existe, acontece mais no sexo feminino. Homem é mais difícil, tá bom? Porque uretra masculina é mais assim, mais longa, né? Tudo bem? Bem, e terceiro sistema, síndrome, tá bom? Que vai ter que analisar a anamnese será síndrome do reprodutor masculino, tá bom? Nós temos prostatite, né? Epididimite, orquite, torção testicular, já falamos aqui, né? Então, prostatite seria it, inflamação da próstata. Epididimite, inflamação do epidídimo, tá bom? Que fica por trás do testículo, né? Orquite seria inflamação do testículo, tá bom? E torção testicular, tá bom? Então, quem está com prostatite, né, pode apresentar quadro de. Então, o que causa prostatite, tá bom? Geralmente seria a infecção que vai subir, tá bom? Que é através da uretra masculina, né? Então, quem está apresentando pode apresentar prostático, tá bom? Que é causa pela edema, tá bom? Da próstata, causa uma distensão da cápsula prostática, tá bem? Na verdade, próstata, parênquima, se você não sente a dor, o que vai causar dor prostática é a distensão da cápsula prostática, causada pela inflamação que causa edema, né? Fica com o volume aumentado, tá bom? Quando está inflamada a próstata, né? E, obviamente, como a próstata com o volume aumentado, né? Como essa dificuldade seria a dor, tá bom? A urinar, tá bom? E se for edema muito grande, chega até ocluir, tá bom? A uretra prostática, né? Causa uma retenção urinária, tá bom? Então, com muita sedemacia, né, chega até fechar a uretra, tá bom? Prostática, né? Para poder ocasionar retenção urinária. Não conseguir urinar, tá bom? Aí tem que passar uma sonda. Ou, se não conseguir passar a sonda, tipo, mais tarde, né? Teria que fazer, tipo, uma punção, tá bom? E epididimite seria falando do epidídimo. Seria aquele estrutura que fica por trás na parte superior e posterior do testículo, né? Então, quem está com epididimo pode aprender dor escrotal, né? E epidídimo, que fica a parte superior posterior do testículo, né? Fica endurecido devido a edema, tá bom? E
Depois avança para o inflamatório, depois chega a causar eritema, aquele vermelhidão, tá bom? Na parede escrotal, no saco escrotal, né? Tá bom? E orquite seria a inflamação ao longo do testículo. E muitas vezes associada a epididimite, pela proximidade anatômica, né? Tá bom? Pela contiguidade anatômica, tá bom? E causa chama orquidoepididimite, tudo bem? Então, orquido, então, inflamação do testículo juntamente com a epididimo, porque fica assim, fica colado, né? Né? E a tosse testículoも, então, detalhe, vou falar separadamente no sistema genital masculino, tá bom? Então, o que é mais comum acontece no neonato, né, tá bom? Pela imaturidade do ligamento que fixa o fluido espermático, né? E também na pós-pubertade, tá bom? Então, tosse testículo, tá bom? O tratamento é cirurgia com urgência, tá bom? Para poder distorcer torcida, né, tá bom? Porque torção do funiculo espermático pode causar uma isquemia e chega até infarto, né, com o testículo, né, tá bom? Então, como é torção, tá bom? A dor é início súbito, tá bom? É dor intensa. E começa a apresentar dor, tá bom? Aumenta o volume do testículo, né? E saco escrotal. E fica aumentando o volume e fica assim, aquela eritema, tá bom? Vermelhidão, tá bom? O saco escrotal, a pele, né? Tudo bem? A quarta síndrome chama síndrome hemorrágica. É causada pela hemorragia de algum local do sistema urinário, tá bom? Causando chama hematúria. Hematúria, essa aqui, né? Tá bom? Seria sangue na urina. Tá bom? Pode ser hematúria total, inicial ou terminal. O que é total? Toda a urina, desde o começo até o final, com sangue. A inicial, apenas inicial, na primeira micção, sangra, depois fica limpa, tá bom? E terminal, começa a urinar limpa. Apresentar algum resquício de sangue na urina, tá bom? Então, então, inicial, total, toda a urina é vermelha. Se acontece mais urina microscópica, tá bom? Causando sangramento da bexiga, ureter e o rim. Aí, porque quando o sangramento renal aqui, ureteral, né? Sangue descer, pode descer pela ureter, né? Chega na bexiga, acumula, né? Junto com a urina, tá bom? Por isso que sai toda, urina, tá bom? Totalmente tá bom? Hematúria, tá bom? Desde o começo até o final, urina, sangue com urina, né? Inicial, acontece mais sangramento na uretra, tá bom? Começa a urinar sangue, né? Depois fica limpo. Agora, terminal, acontece mais na cistite. Na cistite, inicialmente, urina limpa. No final da micção, quando haja aquela contração da bexiga para poder esvaziar a bexiga, né? Se tiver inflamado a mucosa vesical, pode causar sangramento pela contração no final da micção, tá bom? Então, hematúria pode ser sintomática com dor ou sem sintoma, tá bom? Sem dor, né? Assintomática. E pode ser macroscópica e microscópica. Macroscópica, essa aqui, consegue ver, tá bom? Sem microscopia. Agora, microscópica, aparentemente limpa, só que consegue detectar hemácia, né? Ao examinar a urina na microscopia, entendeu? Por isso é microscópica, né? Então, macroscópica geralmente é sentir a dor, tá bom? E pode até sair com coágulo, tá bom? Então, macroscópica, causa principal seria sangramento de origem da uretra e da próstata, tá bom? Agora, microscópica, muitas vezes é indolor, sem dor, né? E também sem coágulo. É porque o sangue da hemorragia mistura com urina na bexiga, né? Aí por isso que fica com a descrição microscópica. Então, microscópica, a origem mais frequente da sangramento da bexiga, ureter e rim, tá bom? Que aí vai descer na bexiga, misturar com o restante da urina, tá bom? Para ficar diluída, né? Por isso tá microscópica, né? E última síndrome seria do sintoma do urinário inferior, tá bom? Pode ser sintoma de armazenamento da bexiga, né? Ou sintoma de esvaziamento. Do armazenamento acontece muito o problema da bexiga, de tipo cistite, tá bom? Da, não consigo ter problema de armazenar, né? Tá bom? Então, parasúria, né? E também nictúria, porque não consegue, fica diminuindo a capacidade de armazenamento, tá bom? Então, à noite começa a levantar várias vezes, porque não consegui armazenar durante a noite, né? E qualquer quantidade de armazena, fica na bexiga, dá vontade, tá? Chama urgência miccional, tá bom? E no esvaziamento, tem problema, conseguir armazenar normal. Aí, na hora de esvaziar, tem alguma dificuldade. Causa de dura, dificuldade da urina, né? E acontece mais quem tem tipo câncer e prostática benigna, tá bom? Que já a urina fica fraco. E como está com dificuldade de urinar, tem que fazer aquela força para urinar, esforço miccional, né? E como está com problema de esvaziamento, não consegue esvaziar, então 100%. Então, esvaziamento vesical incompleto.
E como está incompleto, depois da micção, continua gotejando. Gotejamento pós-miccional, tá bom? Então, esse é um sintoma que pode ser apresentado, tá bom? Como sintoma de esvaziamento, tá bom? Da bexiga, né? Da diurese. Né? E, Professor, sim, pode uma falar. dúvida. Sim, O sintomas de armazenamento seria sim, um problema na bexiga. exato, da bexiga. Esvaziamento é um problema mais na uretra e na próstata, entendeu? Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, conseguir, as mais normal. Na hora de esvaziar, miccionar, né? Tem problemas que não tem assim. Tipo, é como se fosse, como se estivesse estreitado o canal da urina. Tá bom? Então, por isso é sintoma de, tá bom? Não poder esvaziar. E aqui é problema de armazenar na bexiga, tá bom? Tudo bem. E então, quem tem síndrome, síndrome, né? Na uretra tem que observar, ver se está com sangramento ou leucorreia, tá bom? Leucorreia é aquele sai de secreção, tá bom? Tipo, purulenta, né? E se tiver, vai ter que observar, determinar a quantidade o sangramento do secreção uretral, né? Período, se é diurno, né? Ver se está com odor, tá bom? Característica, né? Depois, vamos partir para o exame físico, tá bom? Por nesse geral, né? Dos rins, ureteres e da bexiga. Geral, vai ter que observar a primeira parte, né? Em geral, tá bom? Vai ter que observar, o corpo inteiro, na busca de qualquer outra sugestiva de doença renal, como edema, tá bom? Edema da face, edema do, tá bom? Ou então, generalizado chama anasarca, né? E ver se está com saliência e inflamação, tá bom? O edema dos flancos, tá bom? Onde está o rim, né? E ver se tem que observar, tá bom? O sexo masculino, saco escrotal, né? E ver se está com lesão peniana, tá bom? Isso é em geral, né? E também tem que determinar peso e pressão arterial, porque alguma causa renal pode aumentar aumento da pressão arterial e aumento de peso por edema, tá bom? Então, doença renal, né? Que começa a retenção de líquido, pode causar aumento do peso por edema e retenção de líquido, né? E, portanto, também pode começar a ter aumento súbito da pressão arterial, tá bom? Por isso é importante pesar a paciente, né? Pesar e observar, perguntar peso anterior, tá bom? E medir a pressão arterial, tá bom? E paciente com doença renal crônica pode apresentar retenção líquido crônica, né? Face renal, tá bom? Que é edema bipalpebral, né? E com a maior parte da pele. Então, é face renal essa aqui, tá bom? Então, edema, aqui tá vendo aqui, né? Edema bipalpebral aqui, tá bom? E a pele fica essa como? Abre para aqui na pele aqui, né? Então, edema bipalpebral, né? Edema bipalpebral aqui, né? E com a maior parte da pele, que é essa parte aqui, tá bom? Então, essa aqui, tipicamente, é paciente com fase renal, que observa muito na paciente com doença renal crônica, tá bom? Tudo bem. Então, vamos partir para aqui, tá bom? No sim, tá bom? Qualquer exame físico tem que seguir essa ordem de inspeção, né? Já viu agora em Peru, né? Inspeção, palpação, percussão e no final ausculta. Então, na inspeção dos rins, o que observa, tá bom? No abdômen, tá bom? Parede anterior abdominal, né? Próxima loja renal, tá bom? Ao lado do umbigo, né? Tá bom? Pode observar, ver se consegue observar alguma cicatriz, tá bom? Abalamento, né? Retrações, tá bom? Que pode caracterizar alguma doença renal, tá bom? E no dorso, na posição renal, tá bom? Seria, como se observar edema ou chama empastamento na região costa-vertebral, onde está o rim por dentro, tá bom? Então, abdômen, tá bom? Na loja renal, lá do umbigo, né? E no dorso, tá bom? Na região lombar, né? Como se observa edema, tá bom? Ou infiltração ou empastamento, tá bom? Que é igual a infiltração, né? Na região costa-vertebral. E depois palpação, tá bom? Palpação, paciente tem que ficar na posição de decúbito dorsal, tá bom? Fica deitado na cama, né? Tá bom? Com barriga para cima, tá bom? Posição, tá bom? E só que os rins normais, normalmente, não são palpáveis nos adultos, tá bom? A não ser que o rim direito, a gente consegue palpar a por inferior, né? Se o paciente for muito magro, tá bom? Na respiração profunda. Por que consegue palpar rim direito do que rim esquerdo? É porque anatomicamente tem uma diferença em termos de localização. Sendo que rim esquerdo é um pouco mais para alto, rim direito é um pouco mais para baixo. Por que rim direito é um pouco mais baixo em relação ao rim esquerdo? Por quê? Por causa do fígado? Exato, fígado que desce o rim, tá bom? Por isso que rim direito é um pouco mais baixo, tá bom? Inferior ao rim esquerdo. E por que na expiração profunda? Consegui papar somente na expiração profunda. Quando respira bem fundo,
consegue palpar polo hemisfério rim direito, se a gente for magro, tá bom? Por que na respiração profunda? O Porque manual se aumenta o chama retorno Miller. venoso? Hã? Porque aumenta o Por quê? retorno venoso? Retorno venoso, não. É, como E, é que professor, tem eu a ver acho que com... aumenta o volume da caixa torácica. É mais ou menos isso. Por que aumenta a volume da caixa torácica? Por que aumenta? Não, eu tô falando assim, tipo, baixa o diafragma. Isso mesmo, diafragma, isso Isso. mesmo, diafragma. E Tá baixa o bom. diafragma, baixa o Exato, fígado e a gente consegue palpar. exato, exato, tá bom? Isso mesmo, tá bom? Porque na inspiração, o diafragma relaxa e sobe, né? Na inspiração profunda, contrai para descer. Na descida do diafragma, também vai empurrar para baixo o fígado, rim, o rim, tá bom? Por isso que, para palpar rim, tem que principalmente respirar profundo, né? Fazer a inspiração profunda, para poder ocasionar a descida, tá bom? Do rim e fígado e rim, né? Para poder palpar, tá bom? Mas de qualquer conseguir palpar no paciente magro, tá bem? Agora, se rim for, no adulto for palpável, geralmente tem alguma doença renal, patológica, tá bom? Pode ser cisto renal, tumor renal, tá bom? Hidronefrose, tá bom? E o rim policístico, tá bom? Hidronefrose acontece geralmente pela obstrução do ureter, tá bom? Aí começa a reter líquido, né? Começa a aumentar, tá bom? A quantidade de líquido, tá bom? Acumulado na pelve, cálice e pelve renal, né? Por isso, se for bilateral, né, bom? Agora, se for palpável, né, tem que descrever, né? Tamanho do rim, o contorno, tá bom? Se irregular, né? E ver se está com uma hipersensibilidade, sente alguma dor, tá bom? Palpação, tá bom? Se for palpável, né? Então, como é que vai palpar, teoricamente, né? Rim esquerdo. Sendo, já falei, rim normal adulto é quase impossível palpar, tá bom? Mas também, rim normal, né? É difícil de palpar, tá bom? Mas tudo bem. Para tentar palpar, paciente fica um tempo deitar na cama, né, com a barriga para cima, tá bom? E médico examinador fica do lado esquerdo do paciente, tá bom? Aí, mão direita do médico, né, tem que ficar na costa, tá bom? Logo abaixo da 12ª costela, tá bom? Seria, tá bom? Abaixo da 12ª costela, né? E com a ponta dos dedos, próximo ao ângulo costa vertebral, tá bom? Para poder elevar, para deslocar o rim para anterior. Entendeu? E mão esquerda vai colocar no hipocondríaco esquerdo, né? Com o dedo voltado para a reba do costal, né? Tá bom? Aí o paciente vai ter que respirar profunda bronquiada, tá bom? Fazer profunda bronquiada. Ouça manobra G, alguém sabe? Eu devo ter aprendido no HMP3, tá bom? Manobra G, como é que chama essa manobra G? É Vai ter Tato que... de Lula. Manobra G, Miller, tá bom? E o que é manobra de Valsalva? Está lembrado? Manobra de Valsalva. O paciente vai ter que tentar fazer uma expiração profunda bronqueada. Então, tentar expirar, só que tampando o nariz de boca, entendeu? Então, essa aqui, né, Miller, o paciente precisa respirar, tá bom? Respira profunda, e no final da expiração, o paciente tem que bloquear para sem soltar, entendeu? Então, com essa aqui, ocasionando uma descida de diafragma. Aí nessa situação, né, tem que palpar, tem que tentar buscar, tá bom? Capturar aqui, tá bom? Entre as duas mãos aqui, né? Mão esquerda e direita, tá bom? Então, mão direita fica na costa, né? Tá bom? No lugar da 12ª costela e ponta os dedos próxima ao ângulo cosmetão, para levantar o rim, né, anteriormente, né? E mão esquerda, colocar hipocondria esquerda, né, abaixo da reba do costal esquerda, né? Com dedos voltados para cima, para a reba do costal, tá bom? Aí nesse momento a gente vai ter que respirar, um pouquinho mais de respirar profundo, né? Fazer uma inspiração profunda bloqueada, né? Para poder tentar palpar, capturar rim, tá bom? Entre as duas mãos aqui, né? Então, vê se tem aqui só para. Bem, então, normalmente, rim esquerdo não é palpável, tá bom? Agora, se conseguir palpar rim esquerdo, tá bom? Geralmente, ou doença renal, ou pode se confundir com esplenomegalia. O que é esplenomegalia? Alguém sabe? Aumento do baço? Exato, O bolsa, baço do exato, tá bom? Sendo que como é que vai diferenciar se aquele é massa palpável é rim esquerdo ou baço crescido?
baço com volume aumentado. Sendo que, para entender, o rim é órgão intra ou retroperitoneal, os rins. O rim fica dentro do peritônio ou por trás do peritônio? Retroperitoneal. Exato. E baço é órgão intra ou retroperitoneal? Fica dentro da cavidade abdominal ou por fora da cavidade abdominal? É por dentro. Exato, intraperitoneal, tá bom? Por isso que, se for baço crescido, o baço pode encostar, remoto costal, né? E não vai permitir nem colocar penetrar o dedo. E rim esquerdo, se tiver volume aumentado, como é rim é órgão retroperitoneal, ainda deixa algum espaço para poder penetrar os dedos, tá bom? Entre o rim e remoto costal, tá bom? Então, você está com mais palpável, tá bom? Tá em dúvida se é rim esquerdo aumentado ou baço crescido. Você vai penetrar os dedos, né? Tá bom? 4 dedos assim, né? Entre rim, ou aquela massa e remoto costal. Se dedo penetrar por dentro, mais aumenta o rim esquerdo. Porque se for baço crescido, não tem como penetrar, tá bom? Que fica assim, fica fechado aquele espaço, tá bom? Entre baço crescido e remoto costal, tá bom? E se for esplenomegalia, baço crescido, né? A gente consegue palpar aquela chanfra, aquela ondulação, né? A borda, né? Palpável, borda medial, tá bom? Que pode ultrapassar a linha média. Por que ultrapassa a linha média? Porque, como é órgão intraperitoneal, não tem nenhum obstáculo. Então, se crescer muito, pode até passar, né, ultrapassar a linha média, né, chegando até a hipocondrío direito. E se for rim esquerdo, se crescer muito, será que ultrapassa a linha média? Ou não passa? Não ultrapassa a linha média. Rim crescido. Como o Acredito que rim não é passa. órgão retroperitoneal, não passa. Porque tem um obstáculo que vai impedir que rim ultrapasse a linha média. Qual é a estrutura que dá esse obstáculo? Seria Para a coluna vertebral? exato, coluna vertebral e também tem a aorta, entendeu? Então, rim esquerdo, mesmo crescendo, não ultrapassa a linha média, porque a coluna vertebral não permite, tá bom? Agora, baço, como é órgão intraperitoneal, não tem nenhum obstáculo. Então, quando chega até, se crescer muito, né? Chega até lado direito, tá bom? Tudo bem. Agora, rim direito, já falei, mais fácil ou é menos difícil de palpar. Principalmente no paciente magro, paciente tipo assim, igual palito, né, tá bom? Então, para palpar, paciente fica deitado, não tem dorsal, né, barriga para cima, né? E médico examinador fica no lado direito do paciente, tá bom? A técnica é igual, apenas com mão invertida. Mão esquerda fica na costa, né, para poder levantar anteriormente para o rim direito, né? E mão direita, colocar hipocondria direita, tá bom? Para poder palpar, tá bom? Com o dedo, né? Voltadas, tá bom? Voltadas para rebote costal direto, né? Então, aqui, tá bom? Para palpar rim o direito, né? E, como eu já falei, como tem aqui o fígado, rim direito é um pouco mais assim, inferior em relação ao rim esquerdo, tá bom? E para poder facilitar, paciente vai ter que respirar fundo, né? Fazer infiltração por uma bronqueada para poder ocasionar descida, contando o diafragma, para poder descida do fígado e rim, tá bom? Aí, a gente está deitado aqui na deglutição da maca, né? Médico fica lá do direito do paciente, né? E mão esquerda, colocar na dorsa, né? Tá bom? Tá bom? Logo abaixo do 12ª costela, né? E a ponta do dedo no ângulo aqui, né? Costa vertebral, né? Para poder levantar o rim na direção anterior, entendeu? E mão direita, colocar no hipocondrio direito, né? E vai ter que palpar com os 4 dedos, tá bom? Voltado aqui no remoto costal direito, tá bom? Para ver se consegue palpar pelo menos rim pulo inferior do rim direito, tá bom? Isso no paciente magro, principalmente, né? Tudo bem? Então, esse aqui, tá bom? O paciente aqui está deitado na maca, né? E médico fica ao lado direito do paciente para poder palpar rim direito, tá bom? Aí, mão esquerda aqui, né? Tá bom? Aqui no dorso, né? Tá bom? No abaixo da 12ª costela, né? Com dedos voltados aqui no ângulo costo vertebral, né? Para poder levantar, anteriorizar o rim direito. E mão direita, aqui na hipocondria, né? Com 4 dedos voltados aqui na régua do costal, aqui, né? Aí o paciente vai ter que respirar fundo, né? Respirando profunda, e bloqueia no final, para tentar manter a descida, tá bom? E para poder palpar, pelo menos rim polo inferior, rim direito, tá bem? Bem, e depois da palpação vai ter que partir para a percussão do rim, tá bom? Agora, o rim não é para avaliação, para avaliar a síndrome dolorosa, tá bom?
a gente vai ver na próxima semana aqui, tá bom? Sendo que normalmente, ao percutir lá no dorso, né, na região lombar, né, fazem referir a alguma vibração, tá bom? Não chega a doer, tá bom? Agora, se tiver qualquer inflamação do rim, né, tá bom? Que causa uma distensão da cápsula renal, né, pode causar aquela dor, tá bom? Então, para fazer, o paciente geralmente fica sentado na maca, né? E o médico vai ter que fazer uma percussão, vai dar aquela pancada, tá bom? Com borda cubital, assim, né? Cubital mão fechada, né? E dá uma leve ou moderada golpe, tá bom? No ângulo costo vertebral, tá bom? Para ocasionar força suficiente para gerar vibração. Mas geralmente indolor, reflexão aquela vibração, tá bom? Pancada, mas não chega a doer. Agora, se sentir alguma dor na percussão da região lombar aqui, né? Chamada de positivo a sinal de punho percussão de Jodaro, tá bom? Então, se tiver essa dor, a percussão da região renal, né? Lombar, né? Geralmente causado pelo quê? Igual tá bom? O rim, parênquima renal, não sente a dor, tá bom? O que vai causar dor? A cápsula renal, tá bom? Então, se a cápsula estiver distendida, né, tá bom? Pela obstrução renal, funcional, ou alguma infecção renal, tá bom? Então, qualquer obstrução renal, infecção renal, né? Para poder ocasionar distensão da cápsula renal, né? Isso causa essa positiva referir a dor, tá bom? Ao percutir, tá bom? Chama punho percussão de Giordano, tá bom? Então, aqui, né, para gente ficar deitado, sentado aqui na maca, né, você vai ter que fazer aqui, né, uma leve, um golpe com mão aqui, lá no, cubital aqui fechada, né, mão fechada, né, você vai fazer uma leve, aqui, dá uma pancada, golpe, tá bom? Sendo que normalmente só vai sentir aquela vibração. Agora, se para te referir à dor, o paciente vai referir, geralmente costuma pular, entendeu? Pela dor, tá bom? A gente vê na prática semana que vem, tá bom? Só que essa aqui, se eu fizer logo essa aqui, o paciente pode sim pegar aquele susto, né? Então, para acostumar, eu costumo fazer uma percussão aqui no ombro. Percutir aqui, né? Vai descendo para chegar aqui, tá bom? Então, normalmente, se eu percutir aqui, o paciente não referir a dor, referir apenas aquela vibração, né? E aqui, se além da vibração, referir a dor, para ter pular aqui da maca, né? Dá positivo, tá bom? A punho percussão de Giordano. E traduz para alguma infecção renal ou obstrução renal, né? Para poder distender a cápsula renal, tudo bem? E se eu tiver percussão de Giordano, né? Além da doença renal, pode ser alguma causa extra-renal, pode causar, tá bom? Do lombar, a percussão de Giordano, tá bom? Pode ser dor muscular dessa região aqui, né? Dor por irritação nervosa, dor óssea, tá bom? Da costa, né? E câncer de pâncreas, se for lado direito, do lado esquerdo, tá bom? Então, essas aqui são causas extra-renais, tá bom? Que pode apresentar também positivo a punho percussão de Giordano, tudo bem? E a ausculta no final, né? Pode auscultar a loja renal, tá bom? Que é abdômen lateralmente a região periumbilical, tá bom? Agora, por que não conseguiu ouvir no dorso? Mais fácil ouvir qualquer alteração do rim, né? Pela anterior. Porque pelo dorso da região lombar tem muita musculatura, entendeu? Isso vai dificultar, tá bom? A ouvir qualquer alteração pela ausculta do rim, né? Sendo que no rim, o que vai observar ouvir na ausculta seria sopro sistólico da artéria renal, tá bom? Então, normalmente, a artéria renal não dá nenhum sopro. Agora, nessa região da loja renal, né, que é abdômen, lateralmente a região periumbilical, né, se ouvir sopro sistólico, quer dizer, está com a artéria renal com uma estenose ou aneurisma da artéria renal, tá bom? Agora, se ouvir sopro na artéria, como é que vou saber se esse sopro é sistólico ou diastólico? Como é que vou diferenciar esse sopro que estou ouvindo? É sistólico ou diastólico? Maneira mais simples, porque ouvindo, eu estou com estetoscópio, né? Então, eu vi um sopro sistólico, sopro, tá bom? Na artéria renal, na loja renal, né? Aí eu queria saber se esse sopro é sistólico ou diastólico. Como é que vou diferenciar? Eu vou diferenciar palpando uma região do membro superior. Onde é? Eu vou ter que ouvir o sopro, né? A artéria radial? Palpando, exato, eu vou palpar pulso radial, tá bom? Se o pulso radial coincide com o sopro é diastólico ou sistólico? Eu vi sopro.
que coincide com aquela pulsação no pulso radial. Se coincidir pulsação radial com sopro, o sopro obviamente é sistólico, né? Tá bom? Se não é geral, tá bom? Entendeu? Então, tá bom? Eu estou ouvindo sopro. Cada sopro que estou ouvindo coincide com o pulso do pulso radial. Né? Então, se coincidir sopro com pulso radial, é sistólico. Né? E só para terminar, depois, tá bom? Do ureter, tá bom? Seria ureter, órgãos retroperitoneais, tá bom? Só que, normalmente, não tem papapá. Agora, se for papa, eventualmente, né? Só que é muito difícil, tá bom? Se estiver muito dilatado, pero qualquer obstrução da parte distal do ureter, né? Até a bexiga, tá bom? Bem, e para terminar, bexiga, tá bom? A gente vê bem inspeção, não, palpação, só não fazer a ausculta da bexiga, tá bom? Então, na inspeção, palpação, né? Na palpação, tá bom? A bexiga é uma intrapélvica. Então, se tiver vazia, impalpável, tá bom? Então, se for palpável, é possível, né? Se tiver, pelo menos, acima de conteúdo de vesical, né? Sempre, tá bom? Que pode usar para ciência pública. Então, se conseguir palpar a bexiga, a gente chama de bexigoma, tá bom? Bexigoma não é tumação, é aquela bexiga palpável, é bexigoma, né? Então, para palpar a bexiga, a pessoa tem que ser bimanual com duas mãos, né, tá bom? Para avaliar a bexiga, tá bom? A sua mobilidade, né? A hipersensibilidade está com referendor à palpação da bexiga, né? E a cúpula da bexiga, geralmente é lisa e redonda, tá bom? Para avaliar a palpação palpação bimanual, né? Tá bom? Então, então, esse aqui, tá bom? Chegou um paciente, vamos supor, na UPA, né? Tá no corredor, tá bom? Esse paciente aqui, eu acho que é sexo masculino, né, tá bom? Então, esse aqui, o que é isso? Geralmente chega com esse aqui, quadro idoso, 80, 90 anos, tá bom? Com história, chega na UPA, né? A história de há 24 sem urinar. Só tá urinando, se forçar só essa pinguinha, ó, só fica pingando. Chega com muita dor aqui no baixo ventre e na inspeção consigo observar esse abaulamento abaixo do umbigo. O que é isso aqui? Hiperplasia? Hiperplasia? Não, hiperplasia de... Não, pode ser hiperplasia da próstata, causando essa alteração. O que é isso aqui? Paciente com Bexigoma. história de um dia sem urinar. Como é que fica a Bexigoma. bexiga? Bexigoma, né? Exato, tá bom? Aí, na UPA, primeira conduta, está com muita dor. Buscou para tudo bem, aliviar alguma dor, mas não chega a passar. Como é que vou fazer para aliviar esse quadro? Para aliviar a dor? Passar Como é uma que sonda vesical. Exato. Se não passar a sonda vesical, acontece que não passa, tá bom? Tentar passar, tudo bem. Podia tentar passar. Qualquer dificuldade, não forçar. Porque se forçar, pode até romper a perfurar a uretra, né? Pode causar um falso trajeto. Então, tentar passar a sonda. Se conseguir, tudo bem. Conseguir esvaziar a bexiga, fica aliviado da dor, tá bom? E se não passar a sonda? Devido a próstata bem aumentado, aí não Não. deixa passar. Seria uma suprapúbica. Isso seria fazer uma cistostomia. Isso. Pode ser por punção ou cirúrgica, tá bom? Então, pegar qualquer gel, catéter, tá bom? Agulhado, né? Funciona qualquer local aqui, tá bom? Aí passa uma catéter, tá bom? Gel, né? E tem que conectar com o equipe para aliviar, tá bom? Ou se souber, pode fazer mais viável, mais fácil de aliviar, fazer uma cistostomia cirúrgica. Se souber fazer, mas também é fácil, tá bom? Então, fazer uma antisepsia aqui, né? Com antisséptico, né? Fazer uma anestesia local aqui na região, tá bom? Soprar nessa pele subcutânea, né? E fazer uma pequena corte com bisturi, né? Digamos, 2 centímetros, tá bom? E furar a bexiga com o ponto do bisturi. O que acontece? Se assim que furar a bexiga, vai começar a sair urina, tá bom? Assim, jarrando aqui, né? Aí eu vou passar uma sonda no orifício, tá bom? Onde está saindo urina, tá bom? Chama cistostomia cirúrgica, tá bem? Bem, então, e a bexiga, depois da bexiga, tenta percutir, tá bom? Para ver se a gente consegue identificar, tá bom? Hipersensibilidade à dor, né? Tá bom? E por que dá para ser essa percussão da bexiga? Por que é maciço? Porque a bexiga está cheio de Líquido. líquido, exato, tá bom? Agora, se tiver com ar, né, seria são timpani, tá bom? E a gente fica na palma da bexiga, tá bom? A altura da bexiga em relação à síntese pública.
Tudo bem? Bem, então, pessoal, a aula de hoje é isso. Alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho uma pergunta a respeito do varicocele. É a mesma coisa que torção testicular ou não? Não, outra coisa, varicocele, eu acho que vai ter slide na semana que vem, tá bom? Varicocele é varizes da veia testicular, chama plexo pampiliforme. Ó. Então, varicocele seria varizes da veia, tá bom? Testiculares, tá bom? Ou chama plexo pampiliforme. Bem, quem perguntou isso foi? Quem foi? Foi eu. Como é seu nome? Ah, Edivaldo, né? Tô vendo. Pois é, varicocele. Só para. Que horas são? Ainda dá tempo, né? São 20 e 47, né? Pois é, varicocele, a gente conseguiu observar na expressão, tá bom? Seria aquela, no saco escrotal, né? Até a região inguinal. Tá bem dilatada a veia, tá bom? Veia, tá bom? É. Testicular, né? Que bem, normalmente só acontece no lado esquerdo. Por que acontece somente no lado esquerdo, varicocele? Direito, eu nunca vi. Acontece geralmente no lado esquerdo. Porque o testículo é mais baixo no lado esquerdo. Exato. Também. Isso é o primeiro fator. E tem mais outro fator. Aí tem que saber a anatomia das veias testiculares. Ou espermática. Veia testicular lado esquerdo. Desemboca em qual veia? E direito. Não sei, professor. Lado de esquerdo desemboca na veia renal esquerda. É ângulo tipo 90 graus, assim, né? Entendeu? E lado direito, a veia testicular, a veia espermática lado direito, desemboca aonde? Era para renal, não é no renal direito. Lado direito, veia testicular, espermática lado direito, né? Direito, né? Desemboca na veia cava inferior. Em ângulo assim, tá bom? Tá vendo aqui? Certo. Por isso que de lado direito é mais fácil de desembocar na veia cava inferior. Lado esquerdo vai ter que fazer tipo assim, zigue-zague, bom? Chega até a veia renal esquerda, né? E desemboca em ângulo tipo 90 graus assim, né? Depois, veia renal esquerdo, desemboca na veia cava inferior, tá bom? Também é 90 graus, tá bom? Por isso que lado esquerdo tem essa dificuldade de retorno venoso. Por isso que está mais frequente varicocele no lado esquerdo. Lado direito, tipo, vai direto, tá bom? Aí não tem tanta Entendi. dificuldade, tá bom? Bem, a gente vai ver isso na semana que vem, tá bom? Na aula do sistema genital masculino, tudo bem? Bem, então vamos ter essa atividade de hoje, né? Então, depois na quarta-feira, eu vou dar conferência sobre a avaliação do exame de urina, né? Bom, e da função renal, tudo bem? Então, pessoal, uma boa noite, até depois da manhã, quarta-feira, tudo bem? Tchau, tchau, professor. Boa noite, noite. professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.